Ponto de Alegria de hoje vamos apresentar um assunto sério: o aumento do número de idosos infectados pelo vírus do HIV. A expectativa de vida cresce e os avanços da medicina colaboram para que a terceira idade tenha uma vida sexual mais ativa. Vamos conhecer agora quais são os riscos atrelados a esse novo comportamento. O primeiro caso de HIV no Brasil foi em 1982. Desde aquela época, o número de idosos infectados pela doença só aumenta. Dados do IBGE mostram que esse número dobrou nos últimos 10 anos, um motivo de preocupação. Essa população com mais idade, eles já vêm de uma época que não tem esse costume do uso do preservativo. Na época em que eles eram jovens, assim, adolescentes, não se falavam muito na prevenção de doença sexualmente transmissível com os preservativos. Também existe agora, atualmente, novos medicamentos que estimulam o apetite sexual, principalmente para os homens. Na terceira idade, pessoas descasadas, viúvas, se encontravam. Iam ter sexo, natural. Mas não lembravam da camisinha, né? Imagina olhar para a pessoa muito bem vestida, muito bem arrumada, muito bem apessoada socialmente, ninguém pensava em se infectar. E numa dessa, se infectaram. Eu, por exemplo, entreguei um resultado para uma mulher de 82 anos, que namorava um homem de 67 anos. Foi uma surpresa para o serviço de saúde, né? Eles namoravam, tinham vida sexual ativa, mais ativa do que muito casal com 30 anos de idade. O número de pessoas infectadas cresceu e essa nova realidade costuma mudar completamente a vida de quem recebe o diagnóstico positivo. Foi o que aconteceu com a Maria Aparecida Lemos, a Cida. No ano de 2000, eu já estava desde 1999 buscando especialistas, porque apareceram, eu já estava com todos os sinais e sintomas do HIV e nenhum especialista me pedia um teste HIV e nem eu pensava. E depois de ser tratada contra lúpus, contra febre reumática, é que me foi pedido um teste HIV. Eu fiz com tanta certeza que o resultado seria negativo, que quando eu fui chamada ao laboratório para fazer o confirmatório, eu fui tranquila porque eu sabia que era negativo e foi positivo. Então, quando você recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é quanto tempo você vai ter de vida. Então, começar a viver com HIV, uma nova história de medo, de vergonha e principalmente de culpa. Quando a AIDS apareceu, muitos dos idosos de hoje já tinham um comportamento sexual ativo e tiveram que se adaptar a essa realidade. Quando a gente ama homens e mulheres, a gente acha que não precisa usar o preservativo, que é bobagem. E eu digo, faltou realmente da minha parte esta informação de que o HIV ou qualquer outra DST pode ficar algum tempo incubada e que você deve usar preservativo em todas as relações, porque a prova maior de amor que a gente possa ter para com o outro é também se cuidando. Se a pessoa tem o vírus do HIV e não sabe ou não quis se tratar, por exemplo, a quantidade de vírus no sangue aumentando e a imunidade caindo, dependendo do quanto a imunidade, de quanto o CD4 caiu, podem aparecer diferentes problemas. Se vários pacientes têm o HIV e não tomam remédio, não são todos que vão apresentar as mesmas coisas, os sintomas variam. Depois de anos que se infectou, aparecem sintomas inespecíficos a princípio, né? Uma dermatite seborreica, que é aquela descamação da pele, um emagrecimento que não está fazendo dieta e não consegue repor peso, que vai crescente, uma diarreia que começa crescente, toma remédio, melhora e depois volta e fica mais instalada, mais de forma mais crônica, que não identifica a causa, faz exame, não identifica. Quadros respiratórios mais crônicos, que vão aparecendo mais acentuadamente, até que se instala um quadro sindrômico, que a AIDS é uma síndrome, com vários sintomas e sinais, que aí identifica a doença.
O HIV, para ser transmitido, é necessário que exista uma pessoa que tenha infecção e uma pessoa que não tenha. Aí a pessoa que tem vai transmitir para que não tenha, dependendo se não tiver alguns cuidados. Mas essa transmissão só acontece se o sangue das duas entrar em contato ou se a secreção genital, tanto do homem ou da mulher, entrar em contato com o sangue da pessoa que não tem. Quais seriam essas situações? Seria, por exemplo, no sexo sem o uso do preservativo, ou seja, sexo desprotegido, e aí eu digo sexo oral, sexo anal e sexo vaginal, em que o pênis foi introduzido, e aí sem o uso do preservativo, não importa, não tem que esperar o final do ato, a ejaculação, por exemplo, não. Na penetração já existe o atrito, já existe a chance de transmissão por microulcerações que acontecem entre o pênis do indivíduo e a mucosa genital da parceira ou do parceiro. Então, mesmo que eu conheça aparentemente a pessoa, mas eu tenho que usar o preservativo. O Ministério da Saúde, ele recomenda que o teste seja realizado sempre quando a pessoa teve alguma situação de risco, por exemplo, alguma relação não protegida, é recomendado fazer o teste. Existem algumas unidades de saúde, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos unidades que têm o centro de testagem anônimo. Os avanços da medicina facilitam muito a vida das pessoas que detectam precocemente a doença. Até o momento, a ciência nos diz que a cura funcional, ou seja, mantemos a carga viral sustentavelmente inibida. Então, aquele vírus não se replica como ele se replicaria sem o remédio. A carga viral fica bem diminuída na corrente sanguínea. Com isso, protegemos os órgãos nobres, né? Porque o vírus adentra, né, esses órgãos nobres. Então, a gente evita o máximo possível isso, mas não é zero. Então, quando a gente descobre antes, tudo isso é melhor trabalhado. Bom de Alegria fica por aqui. Hoje, com a sensação de que cumprimos a nossa missão com um programa pioneiro direcionado à terceira idade. Mais uma vez, prestamos um serviço de grande utilidade pública. Bom de Alegria, a voz e o espaço da terceira idade na mídia. Achava que era coisa de artista, que só acontecia na televisão e, na realidade, o HIV está ali ao nosso lado, próximo a nós. Então, eu resolvi me mostrar e dizer para as pessoas: se cuidem. Não tem que aprender na prática o que pode ser aprendido na teoria. Uma coisa que nós dizemos sempre, que antes nós, pessoas com HIV, nos escondíamos para morrer. Hoje, nos mostramos para viver. E nós, pessoas com deficiências, dizemos sempre: nada sobre nós sem nós.